Olá, estamos começando o nosso segundo episódio do Pod Siga. E aqui você já sabe, podendo nos siga no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. E hoje nós temos um privilégio muito grande de receber aqui este grande amigo, assessor da nossa presidência da Assembleia de Deus, a nossa DCMI, também nosso pastor das primeiras gerações, meu grande amigo, pastor Ivan Panice. É uma honra, pastor, tê-lo aqui conosco. Amém, querido. Para mim é uma grande alegria estar novamente aqui no Pod Siga, agora numa cadeira diferente. A primeira foi se entrevistando o pastor Carlos e agora sendo entrevistado, e eu tenho certeza de que Deus marcou esse momento para a gente conversar, bater um papo e deixar coisas boas para que todos aqueles que nos assistem possam ser edificados. É verdade. E para mim é uma honra poder estar aqui, interagir com o pastor Ivan, Amém. Que é um mentor, que é um conselheiro, um amigo querido. E esse momento para mim também vai ficar muito marcado aqui, de poder conhecer um pouquinho da história do pastor Ivan, história de vida, vida profissional, sua vida como mentor, enfim. Vai ser uma honra muito grande, pastor. Queria poder dialogar um pouquinho, conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho da sua história. Estamos aqui para suas isso. origens, da onde veio o nosso querido pastor Ivan. Conta um pouquinho para a gente aí como é que chegou Ivan Panice no estado do Paraná. É isso aí. Muita gente não sabe, mas eu sou paranaense. Olha aí. Olha só, eu nasci aqui pertinho, cidade de Ponta Grossa, mas os meus pais, eles eram meio nômades, né? Eles mudavam muito, Gênesis. E com 3 anos eles foram embora, né? Nos levaram para Santa Catarina. E eu passei toda a minha juventude ali, toda a minha infância, adolescência, ali na cidade de Pissarras, Penha e Armação. Hoje o pessoal conhece ali o Beto Carreiro. Sim. Todas aquelas cidadezinhas ali, eu brincava naquela região, entregava jornal naquela região, auxiliava pescador. Já fui pescador de peixe, de caranguejo, de siri. Eu ia lá no mangue e pegava os caranguejos, enfim. E depois de um tempo ali, os meus pais se separaram. Meu pai foi morar para São Paulo, a minha mãe permaneceu ali. E eu fiquei com ela até os 13 anos. Com 13 anos, o meu pai em São Paulo, eu resolvi, né, ter uma experiência em São Paulo, morar com ele. O filho sempre tem um carinho com o pai, né? Sim. Se identifica com o pai. E o meu pai morava só em São Paulo, capital, lá no bairro do Ipiranga. Então eu conheci a grande capital, saí de Pissarra, uma cidadezinha minúscula, né, litorânea, para ir para uma grande capital. A selva de pedra. Selva de pedra, né? Apanhei bastante em todos os sentidos, inclusive levando algumas surras na escola, porque em São Paulo você chega, você tem que ser batizado lá, né? E aí, depois de uns 2 anos, a gente foi pro interior, onde tinha a família, e tem a família, né, da minha madrasta, que é Pirajuí. Pirajuí é menor ainda que Pissarras, tem 16 mil habitantes, uma cidadezinha bem pequena. E foi lá que eu, né, fiquei até os meus 19 anos de idade. Com 18 eu servi o exército. Com 19 anos eu fui para Bauru. Já nessa época eu já era convertido. Com 14 para 15 anos eu aceitei Jesus numa igrejinha batista lá, que tinha no seu auge 50 e poucos membros. E aí, com 19 anos, um chamado muito forte de Deus, eu fui para a obra missionária. Eu fui para dentro de uma comunidade terapêutica. Sim. E eu fiquei 24 horas durante 3 anos cuidando de média de 60 a 80 homens. De todos os lugares do Brasil, usuários de todos os tipos de drogas e envolvidos com todos os tipos de crime. E depois de 3 anos dentro lá dessa comunidade, Deus fez um chamado para que eu viesse para Curitiba. Sim. Foi algo de Deus. E eu cheguei em Curitiba com 2 malas e aqui estou há mais de 20 anos. Foi um presente que Deus nos deu, né? Na nossa Curitiba, nossa região metropolitana. Hoje nós temos o privilégio de poder servir a Deus Glória juntos, a Deus. E o quanto nós aprendemos. E eu sei, né, pastor, a gente acompanha o seu dia a dia, a gente vê o tamanho do currículo que o senhor tem, mas a gente queria saber como é que começou essa vida educacional, essa vida acadêmica,
para chegar onde é hoje o mentoreamento, né? Essa coisa do coach. Como é que é isso, pastor? Onde começou? Porque assim, no Brasil nós temos aquela cultura que o menino nasce com desejo de ser jogador de futebol, né? A maioria, né? Eu não sei se o pastor Ivan já novinho já pensava em ser um mentor, mas eu queria entender aonde surgiu isso, né? Esse desejo, esse gosto por esse trabalho, se foi nesse episódio de se relacionar com pessoas dessa forma que o senhor apresentou. Como é que isso começou na sua vida? Isso é muito bacana, Gênesis, porque eu estou agora me recordando, a gente, né? Só quando alguém pergunta que a gente começa a pensar, né? Primeiro que, por causa da minha origem muito simples, eu não tive nenhuma referência de ninguém que estudava. Ninguém na minha família estudava. Na época, eu não me lembro de ninguém formado. A gente não comemorava e a gente não sonhava em estudar. Quando eu morava em Santa Catarina, não tinha só os filhos dos ricos que estudavam bem, só os donos, os patrões que tinham faculdade. E lá em Pirajuí, eu não conseguia pagar nem ônibus para ir até Bauru ou Lins para estudar. Então, eu não tinha esse sonho. Mas eu me lembro agora que, depois que você me falou, quando eu estava no esquadrão da Vila de Bauru, lá naquela obra missionária, eu ouvi um DVD. Eu ouvi um DVD do Silmar Coelho. Pastor Silmar Coelho. Isso. E o DVD dizia assim: não desista dos seus sonhos. Até há um tempo atrás, né, desse episódio, a gente tinha vivido tantas lutas, tantas dificuldades, tantas provações, que eu aprendi a parar de sonhar. A situação da vida na época era assim: se eu sonhasse, a gente ia se decepcionar. Então eu falei, eu vou parar de sonhar, o que a vida me trouxer está valendo. Mas quando eu vi aquele DVD, e eu não vi uma vez, eu vi mais de 20 vezes. E ele mexeu comigo. E a primeira coisa que eu fiz depois daquilo é pensar: o que eu sonho? O que eu quero ser? E eu, até um pouco tempo atrás, eu guardava lá nos meus alfarrabos lá um papelzinho que eu coloquei alguns sonhos. E um dos sonhos que eu coloquei era que um dia eu queria fazer a faculdade. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu prestei o vestibular para a Facel para administração de empresas. Eu fiz 1 ano de administração de empresas e eu achei que eu seria um administrador. Sim. Mas os planos de Deus para mim não eram esses. E assim, cheguei em Curitiba e eu comecei a trabalhar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Fiquei durante 15 anos lá trabalhando e eu ganhei uma bolsa para estudar teologia na Faculdade Evangélica do Paraná. E aquele foi um sinal de Deus, de que aquele era o caminho que o Senhor tinha para mim. Depois que eu fiz essa teologia, algo dentro de mim nasceu um desejo que eu nunca tinha tido de estudar, de crescer, de avançar, de lecionar, de escrever. Eu não tinha isso. E então, antes mesmo de acabar a faculdade, no 3º para o 4º ano, eu já ingressei na Faculdade Batista na minha primeira pós-graduação. Naquela época você podia ir no último semestre você ingressar. E eu fiz docência do ensino superior. E aí eu comecei a lecionar. Eu saí da faculdade já lecionando em cursos já básicos, médios e pegando algumas aulinhas em bacharelados no estado do Paraná e Santa Catarina. E ali eu me apaixonei. E aí eu fui para a Facel e fiz uma pós em aconselhamento pastoral. Depois eu fui para uma outra faculdade, eu fiz gestão estratégica de pessoas. E então nasceu um sonho, o sonho de fazer mestrado. Mas o mestrado era muito caro. Sim. Mas Deus foi muito lindo, Gênesis, porque Ele fez, Ele que pôs em mim esse sonho, esse desejo. Ele permitiu que dentro da igreja eu começasse a trabalhar com o ensino. Então eu fui monitor, depois eu fui professor, depois monitor professor, depois eu fui secretário e coordenador da antiga ETAD. Alguns devem lembrar da ETAD, bastante, um dos primeiros, né? O pastor Terry Johnson, foi um dos primeiros cursos teológicos. Então eu fui, né, o coordenador do núcleo de Curitiba, que era um dos maiores núcleos do país. Quando a situação estava muito bacana, o pastor Wagner, na época, me chamou para eu ir para o curso Ensinai, que era o curso básico e médio criado por Curitiba. Sim. E ali eu fiquei 6 anos naquele curso e a gente traduziu ele para o espanhol, português e revisamos ele inteiro. E foi naquele período que a sua entidade lá da igreja me possibilitou me pagando meia bolsa para eu estudar mestrado. Então eu cheguei ao mestrado
em teologia. Eu comecei o doutorado, mas eu tranquei porque as portas se abriram de tal maneira que eu não tinha mais condições de administrar as oportunidades. Então eu dava aula em muitos lugares, tenho livros escritos para o Ninter, para a antiga Facel, para a Faculdade de Santa Catarina, e foi um período assim encantador da área de aprendizado e paixão pelo ensino. Então essa é a parte da área assim, de ensino, educação e formação. De expansão mesmo, né, professor? Foi. Do ministério. Assim, eu me achei, né? Eu diria que, né, assim, ali eu me encontrei. Assim, a educação veio e me abraçou, ela me encantou. E eu sou apaixonado pelo ensino, eu sou apaixonado por livros. Eu tive até uma editora já, né? Tenho mais de 10 livros publicados. É uma coisa, é uma paixão, né? Se alguém quer me agradar, me dá um livro. Me dá um livro. Já tem, né? a sugestão. Me dá um livro, amigos. me dá um livro, né? E eu fui pregar recentemente, agora sábado passado, agora, né? E o pastor me deu alguns livros. Eu fiquei maravilhado, né? Fiquei feliz demais, fui para casa muito feliz. Né? Não há como alguém que trabalha com isso, né, pastor? Tem isso como, vamos dizer, um hobby de vida. Exato. Né? Não amar essa devoção, né, aos livros e interagir com eles, né? Exatamente. E assim, o que a gente pensa muito e a gente que convive com o senhor tem esse desejo de saber é dos projetos, né? O senhor trabalhou já, o senhor falou do Ensinai, que eu fiz parte, né? Fui seu aluno também e conheço inúmeros que ali se formaram, que foram também, mas dos projetos educacionais que o senhor participou na IADS, participa hoje na nossa DCMI, queria que o senhor falasse um pouquinho desses projetos, como é que eles entraram na sua vida, como é que é o dia a dia, como é que é conviver com esses projetos, né? É interessante, de novo, né? Só quando alguém pergunta que a gente para pensar, porque, né, se você dissesse assim, você planejou tudo isso? Não, né? Eu nunca planejei. Eu acho até que se eu sonhasse nisso seria arrogância. Sim. De ter chegado onde eu queria, assim, né, onde eu cheguei. Sim. Mas eu me lembro então de uma experiência muito rica na ETAD, acho que foi o começo ali, quando eu recebi o primeiro convite para ser professor, eu fiquei muito feliz. Depois o convite para ser secretário e coordenador do curso. Sim. Depois foi o Ensinai, que foi um tempo também de muito crescimento, porque lá nós chegamos a ter 1.000 alunos. Tivemos núcleos em alguns países do mundo. Eu tinha uma equipe, a gente tinha, né, uma estrutura de professores muito robusta. Depois foi um desafio muito grande quando eu fui para a faculdade cristã, porque a faculdade precisava mudar de prédio. Ela estava com o curso assim, credenciado, mas não estava autorizado o curso presencial. Então, nela eu fiquei também 6 anos. Então não foi 2 anos o mandato, foram 3 mandatos. E lá a gente mudou o prédio. Daí reconheceu o curso, autorizou o curso, reconheceu o curso presencial e eu autorizei o curso à distância. Então o curso que tem hoje à distância lá na FCC, a gente participa de todo o processo, né, cuidando de todos os mínimos detalhes, informática, biblioteca, prédio, estrutura, corpo docente, tudo, né? Um time maravilhoso, muito grande, muito abençoado, né? Um suporte grande da igreja, mas foi isso daí. E depois eu participei também da construção, elaboração e participação de vários outros cursos que foram lançados. Mas hoje aqui na nossa igreja, nós temos hoje já pilares, né? Nós temos assim o secretário de educação, nós temos, né, outros que são os presidentes da unidade, mas eu tenho participado agora de um projeto que o pastor Carlos, nosso presidente, nos pediu, que é um projeto da área educacional EAD. Nós estamos formatando uma plataforma de curso à distância. O nosso curso, a nossa escola de pregadores, ela vai subir para essa plataforma. Nós teremos outros cursos nessa plataforma e em breve nós teremos uma plataforma chamada Believe, né? Então, o Believe, que é um projeto que o pastor tem de ajudar igrejas, apoiar pessoas, formar vidas. E é claro que toda essa experiência nossa, o pastor não ia deixar parado, né? Então, nós estamos se formatando e eu espero, gente, que até o final do ano a gente tem aí a primeira versão para nós lançarmos para o nosso campo e para o mundo. Porque nós temos missionários em outros países, temos amigos em vários países, né? Você mesmo tem parentes fora. Sim. E a gente deseja dar um pouquinho, contribuir um pouquinho com aquilo que a gente tem vivido aqui. Eu particularmente posso dizer que a igreja DCMI tem vivido um tempo diferenciado, né? É um pilar muito grande da igreja, essa questão educacional. O pastor Carlos investe sobremaneira nisso, né? E eu
gostaria muito, pastor, de poder entender assim, o senhor fala da questão do Believe, e há pouco tempo atrás também foi lançada essa coisa de auxiliar outras igrejas, outros campos, né? Igreja mentoreando igrejas, né? Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse mentoreamento de igrejas, até mesmo de campos, né? Legal. A gente fala de outras igrejas, isso aconteceu recentemente aqui, nós tivemos esse trabalho aqui, e eu queria que o senhor contasse como é que é isso, como é que isso funciona, como isso funciona para a igreja, para a membresia, para o corpo eclesiástico da igreja, como é que é isso? Bem, assim, o pastor Carlos, ele sempre tem uma visão de expansão, né? Ele é totalmente contra aquela visão umbilical, né? Do umbigo, ficarmos dentro das quatro paredes. Né? Isso, rodeando perto da gente, né? E o que ele disse? Gente, nós não somos perfeitos, nós temos os nossos defeitos e qualidades, mas aquilo que nós estamos fazendo aqui pode ser que interesse para mais alguém. Sim. Pensando nisso, então a gente bolou um seminário, né? Igreja ajudando igreja, Believe, Igreja ajudando igreja. Nós tivemos o nosso primeiro seminário lá em Venceslau Braz, né? com o pastor Lara, o Esselon Lara, e nós levamos vários líderes nossos aqui, e nós passamos uma sexta-noite e um sábado o dia inteiro compartilhando, não como donos da verdade, mas como nós fazemos com jovens, como nós fazemos com adolescentes, como nós fazemos com a área educacional, acolhimento, voluntariado, mentoreamento e assim por diante. E, então foi uma troca, a gente trocou, compartilhou, teve momentos de mesa, de explicar e trocar contatos para que os nossos líderes pudessem também ter contatos com os outros e haver essa troca. Aí nós percebemos o seguinte, aquilo que a gente pensou que ia ser esporádico, um outro iria desejar, a situação avolumou muito rapidamente. Sim. E chegou ao ponto de repente, 10 pastores queriam. E a gente não tem condições de visitar 10 campos no estado. Daqui a pouco se tornou 15 pastores querendo. Então, nós fizemos o seguinte, vamos fazer o Day Experience, então um dia de experiência, né? Um Believe Experience. Então a gente trouxe para cá média de 10 pastores, presidentes, 13 eu acho presidentes e mais os seus pastores auxiliares, e eles passaram um dia com a gente. Então, conhecendo a nossa estrutura, conhecendo o nosso ministério, conhecendo o dia a dia. Então, né, eu penso que esse benchmark, né, que as empresas fazem de ver o que a outra faz, né, a gente fez também na igreja aqui. E foi muito interessante, porque os pastores puderam sentar com o pastor Carlos e, pastor, a gente tem uma dificuldade assim, é lá, tal, como é que o senhor faz? E, né, eu vi também que o senhor faz assim aqui. E trocar a experiência, né? Sim. E nós estamos passando por um fenômeno aqui na nossa igreja, que o pastor Carlos denomina como hibridismo, né? Uma palavra bonita, mas assim, no final quer dizer o quê? Nós estamos mantendo tudo que é bom da nossa história, da nossa tradição, da nossa igreja, do nosso legado, mas nós estamos tentando trazer coisas boas da atualidade, da novidade, né? Para que nós possamos ganhar mais pessoas. É um processo profundamente complexo, eu diria arriscado para muitos, mas o nosso pastor tem sido muito corajoso, e através deste projeto Believe, nós temos então o seminário, onde a gente vai, igreja, dentro da igreja, nós temos, né, o Day Experience ali, que é um dia onde eles vêm, e agora nós vamos ter a plataforma também, com todos os cursos, e no futuro, I Have a Dream, né, um dos sonhos, né, que nós tenhamos lá um local, um repositório de conteúdos, onde os pastores do Brasil e do mundo possam entrar e beber um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Sim. Mas, de novo, né, Gênesis, sem nenhuma presunção de sermos os donos da verdade, até porque o que Deus ministra para a gente aqui, a forma que a gente faz aqui, ele pode direcionar e vai direcionar para fazer diferente em qualquer lugar. E também, eu acho que enxergando a realidade de cada lugar, né? Exatamente. A gente fala de igrejas e estruturas diferentes, né? Sim. Mas que o macro nosso é a palavra de Deus. Exato. E é possível fazer essa aplicação. Exato. Né? E eu vejo que isso tem se expandido aqui, e quando a gente vê pastores vindo, né, beber dessa água, como o senhor expressa aqui, tem sido extraordinário para nós. E eu queria entender um pouquinho, porque uma das suas qualificações, né, que a gente tanto admira, e é uma palavra que está sendo difundida muito, é a questão do coach. Sim. Né? Como é que é isso no nosso meio evangélico? Como é que é essa não sei se posso definir como uma profissão ou como um
um trabalho, enfim, como que é essa questão do coach, principalmente no meio evangélico, no nosso meio, como é que o senhor faz essa atuação, como é que isso se propaga no nosso meio, como é que isso é trabalhado no nosso meio, pastor? Eu acho que a sua pergunta é muito importante e aqui eu quero trazer muita seriedade. Sim, tá? Definição disso. Isso, porque é o seguinte, no Brasil, infelizmente, tá? Infelizmente, coisas boas às vezes aqui se corrompem. Sim. Tá? O que o Brasil vende como coach não é coaching. Tá? Não é coaching. Raríssimas escolas do Brasil assim, ensinam de fato o que é coaching. Tá? Como é que eu digo isso? Porque eu estudei no Brasil, numa das escolas mais sérias, porque eu venho do mundo acadêmico e eu não aceitaria participar de uma escola não séria. Fiz todas as formações, o Leader Coach, o Professional, o Executive e o Master Coach no Brasil. Mas descontente com a qualificação, eu fui para o Canadá. E eu passei uma temporada no Canadá. Então eu refiz todos os cursos no Canadá e eu tenho certificações canadenses, americanas e europeias. Então, para resumir, né, coach não é modinha. Coach não é motivacional. Coach não é isso que o pessoal diz aqui. Primeiro que nós temos que entender a origem do coaching. O coaching, ele tem uma metodologia chamada metodologia maiêutica. A maiêutica nasceu com Sócrates. É socrática, uma ferramenta socrática, um dos grandes pilares da filosofia. Então, para quem pensa que coaching nasceu ontem e é modinha, não, nasceu com Sócrates. Como é que Sócrates treinava os seus mentorados? Aqui começa a entrar da onde vem tudo que nós estamos construindo. Ele, quando um mentor, um aluno perguntava tal coisa, ele devolvia com uma pergunta. Porque Sócrates entendia que dentro de nós temos muitas respostas. Ou por preguiça, ou por estar inconsciente, estar um pouco frágil, inseguro, independente de como for, zona de conforto, a gente não sabe responder, tem dúvida, tem medo. Então ele sempre faz pergunta. Então a metodologia socrática maiêutica é a arte de fazer perguntas de forma inteligente. E é claro que daí entra toda uma estrutura dentro disso. Agora, no Brasil, começaram a colocar pisa em vidro, abraça a árvore, sabe? Começaram a colocar muitas outras coisas que não são coach. Então o coach de fato é isso, tá? E é muito importante nós entendermos que tudo que é sério tem uma origem e tem uma metodologia. Por exemplo, coaching é uma metodologia socrática, maiêutica, tá? Por quê? Porque você faz pergunta. Agora, mentoreamento, que também é uma outra palavra que nós usamos muito. O pastor Carlos fala muito isso. Também não nasceu ontem, não é modinha. Mentoreamento vem do mentoring, do inglês, e é de um outro filósofo. Um outro que é quase do mesmo tamanho de Sócrates. É Aristóteles, tá? Que é da metodologia peripatética. O que é isso? Assim, Aristóteles caminhava com os seus alunos e ele ia ensinando caminhando, porque ele entende que o conhecimento é construído em movimento. Então ele ia mentoreando os alunos iam perguntando e falando, e ele ia caminhando, ou seja, é caminhar ao lado. E quem é que fez isso? O próprio Cristo. Nosso maior exemplo, né? O discipulado, na verdade, é o mentoring. Só que a gente tem uma palavra um pouco mais atualizada. Então você tem uma metodologia importante para desenvolver vidas, que é o coaching. Quando eu sei que você tem coisas para expor, para aflorar, eu pergunto. Agora, quando eu vejo que você não tem extrato, experiência para expor, eu uso o mentoring. E o que é o mentoring? É eu compartilhar o que eu sei. Eu não posso ser mentor de alguma coisa que eu nunca vivi. Esse é um princípio do mentor. Por exemplo, eu nunca pilotei avião. Eu não posso ser mentor para piloto de avião. Mas eu posso ser mentor naquilo que eu já vivi. E eu não preciso ser o the best of both. Eu posso ser eu. Porque sempre vai ter alguém abaixo de mim. E aquele abaixo de mim vai me ouvir. Quem está acima vai até tirar um sarro da minha cara. Mas se eu quero compartilhar e transbordar, eu posso ser o mentor. E só para fechar, no Brasil, o aconselhamento, por exemplo, está muito focado ou na psicologia, né, ou dentro do aconselhamento pastoral. Mas fora do Brasil, na Europa e Estados Unidos, existe a profissão de counseling.
onde você aprende as técnicas de aconselhamento. Isso eu também estudei. Ou seja, você não precisa ser, né, para aconselhar tem que ser muito experiente. Então, ou seja, para resumir, quando você domina metodologias, você olha para o ser humano que está na tua frente, você faz um diagnóstico da necessidade e aplica a metodologia para que ele possa ser melhor. E aqui está uma das minhas grandes paixões. O meu mentor, pastor Carlos Eduardo, me ensinou que eu deveria ter mentor e ser mentor. E ele falou, e o auge do mentoreamento é quando você tem um sentimento de paternidade e você passa a se realizar através do seu filho. Você não se importa mais em você estar à frente, mas você fica igual contente quando um filho seu está lá. E hoje eu tenho um grupo de mentoreamento fechado, com 13 para 14 obreiros que eu acompanho. Eu tenho um grupo de mentoreamento aberto no Instagram e estamos pensando em fazer agora um mentoreamento, né, livre, geral, para mais pessoas. Então, eu fiz um resumê para você entender tudo que a gente tem caminhado aqui. O coaching, né, pastor? O coaching, a diferença de mentoring, de counseling e assim por diante. Né? E é interessante, o pastor falou isso porque isso cai no meio evangélico assim hoje e acabou virando quase que uma espécie de um modismo, né? Sem saber realmente o que é e para que serve, né? E isso é interessante lhe ouvir falar sobre isso porque é alguém que foi ver fora, viu dentro, viu na melhor escola. E essa aplicação do mentoreamento, pastor, no nosso dia a dia da igreja, como é que o senhor enxerga isso com as pessoas que são lideradas na igreja? Hoje a gente tem muito essa questão de líderes de departamento na igreja. Como é que é liderar, como é que é mentorear essas pessoas que são líderes na igreja? Gênesis, eu aqui faço uma meia-culpa, porque eu já estou com 44 anos. E eu ainda peguei uma fase muito grande onde os pastores nos chamavam para assumir um departamento. Diziam que Deus tinha falado com eles. Sim. E eles diziam assim, mas pastor, eu não sei. Vai, busca Deus, porque se Deus for contigo, vai ser bênção. Senão, não vai dar certo. Né? Por muito tempo nós fomos assim. A gente pegava alguém que nós entendíamos que tinha um pouco de capacidade e colocávamos aquela pessoa debaixo de uma pressão muito grande. E os resultados eram como dava para ser. Eu acho que nós erramos. Nós deveríamos ter sido um pouco mais cuidadosos, preparar mais as pessoas. Aquilo que as empresas já fazem, as grandes multinacionais, eu trabalhei nelas, elas têm uma lista de competências. Elas avaliam o perfil, elas fazem testes psicológicos, elas avaliam a inteligência emocional, elas avaliam a história para ver se a pessoa tem condições de sobreviver naquela cadeira. Se o tamanho daquela cadeira, ela vai sobreviver. Então, hoje, quando a gente está pensando nesse mentoreamento, o que é? A gente vê um jovem com potencial para ser líder, chama ele para perto. Começa já a instruir ele, começa a indicar livros para ele, chama ele para ele participar de reuniões para ouvir, diga para ele que você tem intenções com ele para que ele possa mudar a chave. Porque tem uma coisa é a mentalidade de um liderado, outra coisa é a mentalidade de um líder. Sim. Então, olha, mesmo que você hoje seja um liderado, comece a pensar como líder e aprender, fazer uma técnica de modelagem, aprenda com o seu líder, porque daqui a pouco você dá a ele uma oportunidade para falar numa reunião, vai mentorando e quando colocar ele, esteja perto dele, assessorando ele, dando suporte para ele. E quem fez isso comigo? O pastor Carlos Eduardo. Eu sempre desejei alguém. Eu venho de baixo, só sem estrutura, e eu fui assim. As oportunidades vieram, aquelas que eu consegui vencer, eu venci, aquelas que não fracassei e meu nome foi queimado. Mas o pastor Carlos, não, ele veio, filho, eu vou te acompanhar. Isso faz 17 anos. Então são 17 anos caminhando ao ponto que hoje eu olho para ele, eu conheço a face dele, eu conheço a fala dele, o tom de voz dele, eu conheço o andar dele, é diferente. É um processo de confiança, de aproximação, de paternidade, de transferência muito grande. E se nós fizermos isso, a gente vai fortalecer a liderança. Agora, o que Jesus fez durante os 3 anos de ministério? Se não foi exatamente isso. Ele focou nos 12.
E tanto que ele focou nos 12 e depois ele foi embora depois de 3 anos e a igreja está aqui. Ou seja, e nós devemos focar muito na formação de líderes. Eu diria o seguinte, todos nós podemos ser mentores. Todos nós podemos. A questão é que algumas pessoas se sentem incapazes porque elas colocam a régua do outro para si. Você não tem que se comparar com o outro, você tem que comparar-se com você mesmo. Ser melhor a cada dia. E aquilo que você sabe, Gênesis, tem pelo menos 1000 pessoas que poderiam se beneficiar daquilo que você sabe. Sim. Então é um processo de troca, de acompanhamento peripatético, né, de paternidade, né, de caminhar juntos. O senhor entende que todos precisam ter um mentor, né? Todos precisam ter. Sabe por quê? Porque todos nós temos um ponto cego. Exato. Um ou mais. Exato. E o mentor, só um mentor que ama você tem coragem de falar das tuas falhas. Exato. Às vezes até um bom amigo ele não fala, não tem coragem de falar isso para você. E uma das dores do mentor é a hora do confronto. É de dizer verdades que doem, mas falar, filho, eu te amo tanto que eu vou dizer verdades para você agora. E é isso que é ter coragem porque ama. O pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. E qual que é a grande diferença, pastor? Sabe, entre o coach e o mentor? Existe uma diferença nesse aspecto? Como é que o senhor enxerga isso, né? Existe essa diferença, o estilo de trabalho ou alguma coisa relacionada que diferencia uma coisa da outra, não? Tem, por exemplo, eu tenho formação para eu ser um coach profissional. Sim. Hoje eu não atuo mais. Sim. Pontualmente eu faço um coaching de desenvolvimento com o executivo. Mas quando eu estou atuando como coaching, eu não oriento nada. Nada. Eu só faço perguntas. Por incrível que pareça, eu falo, é só perguntas. O tempo todo. Tanto que o meu coach, que é a palavra do meu cliente, ele sai esgotado, porque ele tem uma pressão muito grande na cabeça. Então ele vem querendo respostas. E eu faço ele pensar. Porque o coaching, ele trabalha para que você tenha independência. Agora, a metodologia coaching eu posso usar enquanto mentor? Posso. Agora, se eu for também um mentor profissional, eu vou estar instruindo naquilo que eu sei fazer. Mas em alguns momentos eu posso usar a metodologia de ensino, eu posso usar a metodologia de coaching, eu posso usar o counseling. Então, dentro do mentoramento da igreja, eu posso assim, ter aquele cinturão do Batman que a gente brinca. Eu posso usar todas as ferramentas. São técnicas. Né? Técnicas. Certo. E eu posso usar a Bíblia, devo usar a Bíblia, eu posso usar o trabalhar de Deus, o sobrenatural de Deus, a oração, tudo que for possível. Tá? Agora, um ponto que eu quero registrar aqui para quem vai nos ouvir. Eu não concordo em usar o coaching em cima do púlpito. Ficar usando isso, até porque o que alguns fazem por aí, que são palestras motivacionais, não são coaching. Sim. Mas eu não concordo em ficar usando friamente as técnicas. Sabe, quando eu estou no púlpito, eu prego a palavra. E Paulo diz o seguinte, a palavra é o poder para salvar, libertar, e não usando técnicas. Eu conheço muitas técnicas, porque eu sou do mundo educacional. Mas quando eu estou em cima de um púlpito, eu prego a palavra. E é isso que é importante. Por isso que tem muitos pastores coaches por aí e a sociedade já aprendeu, né? A igreja já aprendeu, sabe muito bem quando é Bíblia e quando não é. E por isso tanto vexame e tanta vergonha. E manipulação, né, pastor? Exatamente. A manipulação dos sentimentos das pessoas, né? É uma coisa que é uma muito falta em de voga. respeito muito forte. Sim. É. Pastor, quem são as grandes referências para o senhor nesse sentido? O senhor fala, obviamente, né? Sim. O nosso pastor sênior que é uma referência para todos nós, né? E além dele, quais são as referências que o senhor tem de ministério também, do mentoreamento, né? Quais são essas pessoas que o senhor conheceu ao longo da sua trajetória? Olha só, de mentoreamento, o mais próximo, é claro, é o pastor Carlos Eduardo. Não tem como. Agora, existe um homem que e o pastor Carlos também gosta muito dele, e os livros dele nessa liderança são excepcionais, não para o mundo religioso, mas para o mundo liderança do mundo, que se chama Ram Charan. Ram Charan é um dos maiores consultores, mentores e conselheiros de líderes do mundo. Ele é indiano
e ele deu consultoria para as big empresas do mundo. Inclusive aquele livro, né, o Pipeline da Liderança, que o pastor Carlos fala tanto e que nós entendemos como base da liderança, é dele. Eu tenho lido agora mais 2 livros dele. Então, Rancharan é um grande nome, né? Agora, na área de coaching, por exemplo, tem um outro grande mentor, consultor de líderes do mundo que se chama John Maxwell. Esse também é bem conhecido dentro do nosso mundo religioso. Mas não só. Ele transpassou as barreiras do nosso mundo religioso e ele também está lá. Agora, Marshall Goldsmith, o último livro dele, ele fala sobre o gatilho. Então ele fala sobre a mente humana e os gatilhos. É um outro. Assim, uma sessão com este homem, 1 hora com esse homem, é muito caro, né? E aí, um dos que foram os pais do coaching moderno é o Tim Galloway, sabe? Ele era um professor de tênis e ele estudou a mente e o corpo humano e como ele poderia desenvolver as pessoas. Então são alguns pequenos nomes, entre muitos outros, que eu deixo: Tim Galloway, Marshall Goldsmith, né? John Maxwell, Rancharan, são alguns nomes que estão sempre perto de mim. Agora vamos lá, eu não posso deixar uma metodologia que está cada vez mais em alta e vai ser cada vez mais alta sobre inteligência emocional. Sim. Né? E a inteligência emocional tem um nome que é o autor famoso da atualidade. Não é o pai dela, mas o que ficou famoso, que é o Daniel Goleman. Né? Daniel Goleman fala sobre a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é você conhecer as suas emoções, os seus sentimentos, torná-los patentes e você tentar ter domínio sobre ele. Né? Tentar governar-se. Por exemplo, ficou agora característico a questão daquela cadeirada do Datena. Famosíssimo. É famosíssimo, né? Então agora é meme para todo lado, né? Pablo Marçal, ele conhece da técnica. Sim. E ele apertou o botão do cérebro reptiliano de Datena. E eu já explico a questão dos 3 cérebros. Datena, que não tem autocontrole e inteligência emocional, simplesmente caiu como um pato e agiu como agiu. O ser humano ele tem 3 cérebros. Tá? Segundo uma teoria. O cérebro reptiliano é aquele que o jacaré tem. É o primeiro cérebro. Ele é o mais antigo. Ele não pensa, ele não tem sentimentos, ele tem só instinto. Bateu, levou. Então, quem só vive nisso, bateu, levou, é o cérebro mais primitivo, é o mais animalesco. Depois tem o cérebro límbico, que são os bichinhos de casa, o cachorrinho, esses outros são mamíferos aí. Então, eles têm o reptiliano, o bravo e tal, instintivo, mas tem uma afeição. Eles não pensam de maneira racional, mas tem uma afeição, tem carinho por você. O cachorro, ele lembra de você depois de anos, ele lembra de você. Ele tem uma memória afetiva. Isso faz com que você seja um animal domesticável e não silvestre, tá? E aí tem o cérebro mais recente, que é o neocórtex, que aqui vem a razão. E é aqui que faz a diferença de um animal para um ser humano. E aí você começa a entender, pelo comportamento humano, qual o cérebro que manda em cada pessoa. E Pablo Marçal conhece sobre os 3 cérebros. Se você aperta o botão do reptiliano e o outro não sabe que alguém está apertando e não tem governo, ele vira um animal. Perfeitamente. E por isso que a Bíblia fala para que nós tenhamos uma mente revestida por Cristo. Sim. E a mente revestida por Cristo, ela vem no neocórtex. E aí Paulo fala em Romanos 12:2, transformar-vos pela renovação da tua mente. É só o neocórtex que consegue segurar e frear o límbico e o reptiliano. Perfeitamente. E o senhor citou Romanos 12 aqui, a gente obviamente sabe que o texto fala sobre esse culto racional, né? Falando da forma que nós interagimos no culto, e usou esse aspecto, né, do desequilíbrio emocional de alguém. Exato. Né, pastor? Acho que trazendo um pouquinho para o nosso lado, né, para o nosso dia a dia, como é que é isso na vida cristã, pastor? Esse culto racional, porque eu posso citar como exemplo, por exemplo, nosso culto de domingo pela manhã. Mensagem do pastor Carlos está reverberando na mente até agora. Tá. Como é que é isso no raciocínio? Como é que a gente pode fazer com que isso permeie os nossos dia a dias, faça a gente evoluir, crescer como ser humano, se desenvolver como servos de Deus? Como é que é isso? Tem como a gente
ter ferramentas, formas disso ser trabalhado no dia a dia? Olha só, uma mensagem, ela para que seja uma mensagem bíblica, enfim, uma pregação em geral, Sim. ela normalmente ela pega e alcança 3 dimensões, né? Ela alcança as emoções, então é normal. Ela alcança a razão, Sim. faz pensar, e ela toca o espírito. São 3. Existem pregadores que eles só tocam as emoções. Exato. E ali entra o que você falou da manipulação. Exato. Eu sei técnica de oratória, de persuasão. Eu dei aula de homilética, eu tenho livro nessa área. Só que aí que está, se eu faço isso, eu estou manipulando a noiva. Então, eu preciso entender que eu preciso, em algum momento, tocar a emoção, porque é comprovado cientificamente que nem qualquer registro racional que esteja assim amalgamado da emoção, ele fica mais vivo. Então, eu devo fazer isso. Jesus usava histórias para poder registrar. Isso toca a emoção. Mas eu não posso só tocar a emoção. Como é que eu toco na razão? Eu tenho que fazer você pensar. Eu tenho que confrontar você. Eu tenho que te tirar da tua zona de conforto. Eu tenho que subir um pouco a régua do teu nível intelectual. Eu tenho que, assim, desafiar você a subir, a raciocinar. E o pastor Carlos faz muito bem isso. Ele é muito mais racional do que emocional. Mas você, para quem caminha com ele no começo, pensa que ele é frio. Não, ele é equilibrado. Ele é ponderado. Porque se eu só mexo na emoção, você vai embora vazio, sem pensar e sem lembrar. Você tem um momento sinestésico. O tropical, o brasileiro, quem mora na praia em ambientes quentes, gosta muito disso. Por isso que nós gostamos de stand-up, de novela, de coisa de carnaval e tal, porque é emoção. E por isso que as igrejas que são emocionais estão cheias. Só que isso é vazio. Então, quando você toca na razão, você faz a pessoa pensar e registrar. Só que quando você toca a razão com a Bíblia, você está tocando no espírito. E de repente você tem um momento de aflorar das emoções, porque você é um ser humano. Então você toca as 3 dimensões. Entende? Agora, se eu for também um acadêmico frio e calculista, eu não consigo tocar as suas emoções e fica chato e você dorme. Então eu tenho que ter o equilíbrio. E tem uma coisa, a emoção, ela tem, né, para quem gosta de ter assim, impulsos, assim, gatilhos emocionais, ele fica viciado. Tem gente que quando vai na igreja ele não chora, não arrepia, ele fica, né, o culto não foi bom. Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Agora que está, quando a palavra vem, você reflete, a emoção é uma consequência do processo que você foi tocado. Sim. Agora, quando vem só com a emoção, você não pensa e você não é edificado. Por isso que você e eu estamos até agora ainda refletindo sobre o que nós ouvimos, porque toda a nossa tricotomia que a mensagem alcança, ela foi atingida. Perfeitamente. E eu posso dizer que a mensagem que nós ouvimos, né, ela traz o contexto da atualidade, de tudo que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo ela não sai da centralidade bíblica, que eu acho que é o fundamental da vida do pregador. O senhor citou sobre a homilética, né, uma das suas áreas de atuação. E como é que é treinar, pastor, os novos obreiros, as pessoas que estão chegando no ministério agora, para ter esse desenvolvimento nessa área? Porque, sejamos sinceros, nós somos muito carentes, né, de pregações cristocêntricas, centradas, e como o senhor mesmo disse, ter o equilíbrio entre aquilo que é técnico, né, que a gente tem que falar muito bem daquilo que é expressado na Bíblia, a pregação expositiva, vamos dizer assim, mas com essa questão que nós não podemos perder o fervor. Exato. Da palavra de Deus, né? Como é que é passar isso aos novos obreiros, a quem está chegando? O senhor trabalha com pessoas, com líderes que estão chegando agora, que vão pastorear igrejas futuramente. Como é que é trabalhar isso? A gente não pode demonizar a técnica, mas também não pode divinizá-la. A técnica, ela é importante para tudo. Se eu vou dirigir um carro, eu preciso ter técnica. Exato. E se eu vou falar,
Para eu falar bem, e eu que era gago, eu tive que fazer muito trabalho de fonoaudiologia e tal. Eu li muito em voz alta, milhares e milhares de vezes, né? Hoje eu consigo fazer todo o processo meu mentalmente. Antes eu fazia audivelmente para que o meu cérebro registrasse. Colocava lápis na boca, todo no processo de fono, para eu conseguir articular, porque eu era muito gago. Então, você tem um processo de que a pregação bem feita, bem exposta, ela tem um fundamento técnico. Então, para eu falar melhor, eu preciso ler. Para eu falar bem, eu preciso praticar falar. Eu posso modelar a fala de alguém, como alguém fala. E eu fiz isso muito tempo. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu modelei pastor Marcos Antônio da Silva. Sim. Eu modelei pastor Josias Aristiche da época. Eu ouvi muito pastor Wagner Gabi. Eu ouvi muito pastor Josué Brandão da Bahia. Eu ouvi muito pastor Luiz Antônio de Ivoti no Rio Grande do Sul. Muitos pastores eu ouvi, e como ele falava, como ele aplicava. Isso é técnica. Isso é técnica. Então, essa é uma área técnica. Outra área técnica é estudar o conteúdo. Algumas pessoas acham que porque eu sou crente, eu oro, Deus vai encher a minha boca. Deus não enche a sua boca daquilo que você não estudou. Ele pode revelar? Pode. Mas isso é um processo de teofania, de sobrenatural de Deus. Agora, aquilo que você estudou, Deus te lembra. Ele tem compromisso com isso. Sim. Então, eu estudei muito. Meus amigos iam passear, comer pizza, e eu dizia que não. Por quê? Porque eu estava estudando, eu estava pregando, viajando. Eu preguei em muitos bairros e igrejinhas onde a maioria nunca iria. Então, assim, quando alguém olha alguém pregando, fala, nossa, esse cara chegou ontem aí e tal. Não, vai ver a história dele. Então, você quer pregar bem? Estude sobre homilética, oratória, persuasão, sabe, retórica, sobre a construção de um texto, e pregue sobre aquilo que você estuda. Tem uma coisa que ninguém sabe, mas eu vou revelar aqui hoje. Opa, isso é importante. Eu sempre vou com 150% de um sermão. Eu sei que o tempo vai usar 100%. Eu tenho mais 50%. Pode ser que, por um dos motivos, pode ser que o pastor naquele dia fique um pouco mais animado e me dê 1h30. Então eu preciso de um sermão e meio para lá. Mas eu, Ivan, preciso ter a minha própria reserva, o meu plano B aqui, para eu estar em paz. Eu estudo como se eu tivesse que quase pregar 2 vezes sobre aquilo lá. Tanto que quem hoje me acompanha no tablet vai poder ver que em alguns momentos eu subo o dedo e eu passo para cima. Ali eu estou passando para cima coisas que eu não vou ter tempo para falar. Os meus mentorados sabem disso. Porque aquilo é o meu compromisso com Deus. Deus, eu fiz a minha parte. Agora tem algo que aqui não depende de mim. Eu vou orar, vou buscar. Mas aqui é a dependência de Deus. E aqui eu deixo mais um segredo de quem já viajou 10 anos pregando. Não crie expectativas. É o Senhor quem faz. Eu já me frustrei muito. Dias que eu orei, jejuei, 7 dias, cheguei lá e nada aconteceu. Sim. E dias que eu estava cansado, dizendo, Deus, só misericórdia Deus fez. O meu jejum não compra Deus. Exato. A minha oração não compra, é pela graça. Eu tenho que me consagrar, eu tenho que fazer a minha parte. E Deus vai em cada lugar agir como Ele quiser dizer. Que extraordinário, pastor. Ouvir isso é enriquecedor para a vida da gente, para quem está começando nessa trajetória. E poder ouvir essa experiência que faz as pessoas refletirem, né? Nós estamos num momento da igreja em que a pregação ela precisa ser, né, muito mais bíblica. Né? A gente está acostumado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, daquela pregação que fala muito de si, né? Fala muito das experiências emocionais que a gente passa no dia a dia. Obviamente que a gente está tratando aqui de questões emocionais e a gente sabe que as pessoas são movidas também um pouco disso, mas o quanto isso influencia no teor da mensagem, né? Porque às vezes as pessoas enveredam para um lado que deixa um pouco a Bíblia de lado para falar das questões emocionais. Isso depende de que tipo de controle, como é que isso funciona na mente, no coração da pessoa que está exercendo. Gênesis, eu não sou especialista em carne. Sim. Eu gosto de comer. Até os irmãos me vendo sabem que eu gosto de comer. Mas eu estava vendo um especialista falando sobre como preparar um hambúrguer.
E eu estava vendo que existe vários tipos de hambúrguer, vários tipos de carne. Existem algumas carnes que são tão caras, tão perfeitas, e que não há nenhuma gordura nela. Ela é totalmente vermelhinha. Mas você vai comer, ela é seca. Não tem sabor. É. Agora, se você colocar um pouquinho de gordura, ela fica mais palatável. Sim. Mas se você colocar muita gordura, você não consegue comer. Aqui entra a questão do equilíbrio. Agora, vamos pensar em percentuais, né? Eu nunca parei para pensar nisso, mas vamos pensar. Você tem que pelo menos entregar 70% de palavra. 30% você vai contar um testemunho para facilitar, aproximar as pessoas, edificar as pessoas. Sim. Você vai contar uma experiência para ilustrar. Você vai trazer uma citação científica, teológica. Faz parte. Você vai ter uma introdução, uma conclusão, faz parte. Agora, o duro é quando a gente vê pessoas que não têm conteúdo. Agora, quem não tem conteúdo, eu digo assim, é uma falha. Mas eu digo que é uma ignorância, no sentido literal da palavra. Ele não sabe, então ele tem que buscar. Agora, o perigoso é quando o pregador ele não confia no poder da palavra. E se tem uma coisa que eu aprendi com esses anos, né, cabelo branco agora, é que eu devo acreditar no poder da palavra. Eu não devo achar que eu vou mover a igreja, eu vou explodir, eu vou ser um pregador eloquente. Não. Comece com a palavra. Fale a palavra. E você vai ver que a palavra vai mudar. Vai produzir o resultado. Isso, à noite, o céu. Tem culto que a gente chega para pregar e o céu está fechado. É duro, é difícil, a gente sofre, soa. Só que não entre na manipulação. Não entre no oba-oba, no mexendo na emoção, não. A única coisa que quebra toda e qualquer barreira é a palavra. E diz que ela divide o espírito e a alma. E ninguém consegue saber aonde é essa divisão. Ciência nenhuma diz. Só ela sabe. Só ela. Só ela sabe. Só ela é capaz de fazer isso. Né? Só ela é capaz de fazer isso. Pastor, queria ouvir um pouquinho também sobre a questão dos livros, né? O senhor é autor e coautor de vários livros. Você tem algum que mexe mais com toda essa bagagem que o senhor traz? Conta um pouquinho da história dos livros, se tem um em especial ou algum que esteja no forno, vamos dizer assim, preparando. Fala um pouquinho dos livros que o senhor produziu e tem ajudado tanto a Igreja do Senhor nesses dias. Foram vários, né? Eu diria que eu tenho um livro que foi lançado pela De Santos, editora De Santos. Esse é um best-seller porque ele foi vendido em todas as livrarias do Brasil. Eu fui na Bienal em São Paulo, lancei ele, que é Você também pode pregar. E foi a frase que Deus me disse quando eu era gago. Eu falei, Deus, eu sou gago, o Senhor falou que eu vou ser um pregador e que o Senhor vai me levar para os 4 cantos da terra. Eu falei, Deus, eu sou gago. Ele falou, você também pode pregar. E como foi Deus que fez, foi Deus que disse. Esse livro vendeu, né, mais de 5.000 unidades no Brasil até a época em que eu estava acompanhando. E hoje tem muita gente que tem. Hoje ele está em sebo, está em livrarias e tal. Ele já esgotou a última tiragem. Esse foi um livro assim, que me abriu muita porta e que eu pude louvar a Deus com o meu testemunho. Sim. Tem um outro livro que veio como fruto também do pastor Carlos Eduardo, que foi um artigo que a gente fez lá assim, no mestrado, que é Ética Cristã. Quando eu falo das normatizações autônomas e heterônomas, que eu não vou falar aqui hoje, porque isso levaria um bom tempo, quando a gente faz um diálogo entre Paulo e Kant, o novo e o velho, é um processo bem interessante. Esse também foi um outro livro muito bacana. Tem um outro livro que também foi vendido muito em vários estados do Brasil, que foi um
um sonho de casamento. Esse foi o fruto do nosso mestrado, na época, uma pesquisa sobre toda assim, as mudanças que houveram dentro dos relacionamentos durante a história, e foi um livro que só em um congresso que eu estava em Santa Catarina com o pastor Cláudio Duarte, palestrando, naquele final de semana foram 567 livros vendidos. Uau. Então foram assim, também mais de 5 mil unidades vendidas. E depois chegou uma hora em que eu já comecei a sentir o desejo de impulsionar outros. Então eu lancei livro com amigos, lancei livro com alunos, né? Eu, pastor Carlos, temos um junto com outros, enfim, e aí são vários. Mas hoje, para dizer para você, eu tenho 3 livros prontos, não lançados, né? Tem um livro chamado A Pedagogia do Sofrimento. Quem sabe um dia eu lanço uma pesquisa científica, psicológica e teológica e de vida própria, falando sobre a dor, sobre assim, o significado da dor, o propósito da dor e como ressignificar a dor. Esse um dia deve sair. Tem um livro que está quase pronto, e um dia Deus também me dá a coragem para lançar, sobre Davi. O tema é Do Pasto ao Trono, a história de Davi, como é que ele chegou até lá. Esse também é mais um livro. Enfim, tem alguns ali, mas tem um que está no meu coração, que é o momento da minha vida agora, do meu ministério agora, que é sobre mentoreamento. Em breve, permitindo Deus, esse está ardendo, e tudo que eu estou vivendo, experimentando, eu quero conseguir a graça de Deus para colocar em letras, para que eu ajude outras pessoas a entenderem a importância de serem mentorados, mas muito mais, de serem mentores de vidas também. Sim, nós sabemos também que o senhor palestra, enfim, prega em diversos lugares, né, rodando aí o globo que Deus nos deu. E eu queria, assim, pastor, poder ouvir um pouquinho de experiências, né? Coisas que o senhor viveu nesse tempo de ministério, né? Quem sabe uma viagem ou alguma história de púlpito que o senhor possa compartilhar, que venha à memória, ao coração. O que o senhor poderia contar para nós dessas coisas que o senhor tem vivido ao longo do seu tempo de ministério aí? São muitas viagens, na verdade. Deus já deu a alegria da gente viajar a alguns países, né? São mais de 15 países viajados, vários estados do Brasil, mas a gente normalmente conta as nossas vitórias, né? Mas hoje eu não quero contar uma vitória, eu quero contar primeiro uma derrota, né? O pastor Daniel Pedroso, que é um amigo nosso, né? Eu caminhei com ele muitos anos, e ele me indicou em muitos lugares do Brasil. E um dos lugares que o pastor Daniel me indicou era uma igreja muito grande em Goiás. Tinha lá quase 5 mil pessoas naquele congresso. E eu fiz a minha parte, orei, jejuei, mas no sábado à noite, quando eu fui pregar, eu fiz tudo que eu podia. Tudo que eu podia. E aqui que eu aprendi a questão da expectativa. Eu fiz tudo que eu podia e eu fui muito mal. Fui muito mal. Para mim, eu fui muito mal. No púlpito tinha mais de 100 e poucos obreiros, pastores e presidentes da região. Estava cantando aquela cantora famosa Eliane Silva. Era o congresso do Círculo de Oração da região, e eu fui para o quarto do hotel e eu disse: Deus, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, para eu passar essa vergonha com essa multidão? E eu chorei horas, e eu dormi ajoelhado no chão, encostado na cama, e eu falei: Deus, não é para isso, eu não quero mais, eu vou abandonar isso. E naquele dia eu acordei assim, quebrado, moído, humilhado. Eu peguei a minha biblinha e eu fui para a igreja. Era uma manhã missionária, domingo de manhã, e eu não conseguia nem olhar para as pessoas, de tanta vergonha. Se eu pudesse, se eu não tivesse a 4 horas de carro de Goiânia para pegar um voo e voltar para Curitiba, eu teria feito. E eu cheguei de manhã, as irmãs começaram um culto, e de repente uma irmã foi tomada por Deus. Começou a falar línguas estranhas e tal, e a marchar, e ela vira para mim e fala: meu filho, nesta madrugada, tu dissestes que queria ir embora e que ia abandonar tudo. E dissestes: foi para isso que tu me trouxestes aqui? E ela disse assim: mas havia um valente pelejando contra ti, mas nesta madrugada eu ouvi a tua oração e eu coloquei ele por terra. E eu te digo, fui eu que te trouxe, e eu te usarei e mostrarei que eu sou Deus na sua vida.
A minha alma se alegrou muito, tirou aquele peso. De manhã eu preguei de maneira razoável. À noite o Senhor fez algo sobrenatural. A igreja estava cheia novamente e eu me lembro que um dos sinais que mais me marcou que tinha um coral de surdos, de Libras. Interessante. E eu pregando e Deus fez. Enquanto a gente pregava, o coral, eles ali adorando tudo, e aí a professora começou a dizer que eles estavam dizendo que estavam sentindo muito arrepio. Muito arrepio. E eles arrepio. E na oração final, eles vieram para frente. E eles não falaram em português, mas eles falaram em outras línguas. Meu Deus. Foi assim um derramar de Deus. Então, Deus me ensinou que Ele está no governo. Que importa que Ele cresça e que eu diminua. E que algumas vezes nós seremos sim humilhados. Sim. Nós seremos tidos mesmo como a escória da sociedade. Mas que mesmo nesses momentos o Senhor está no governo. E a glória seja para Ele. Que coisa linda, pastor. Porque às vezes a gente só conta, né? Eu preguei em tal lugar, tinha X pessoas, aquela coisa toda. Mas esses momentos que é só nós e Deus, né? Esse momento em que a gente se joga e aí não tem os certificados, né? Nada. Nessas horas, nada. Que justificam aquele momento, que nada. Fazem a gente achar que somos, né, alguma coisa. E mostra o quanto somos servos na presença de Deus, né? E ouvir Deus falar dessa forma é muito genuína, é muito maravilhosa, né, pastor? São nessas horas que de fato a gente se aproxima do Senhor. São né? nessas horas. Que ele se mostra mesmo. Sim, né? sim. É quando a gente não pode, sim. Então Ele mostra que Ele é o Todo-Poderoso. Né? Isso marca o ministério, né? Marca. Eu tive momentos lindos, maravilhosos, onde estava tudo de perfeito, honra, tudo muito bom, mas são esses momentos especiais que Deus que nos chama para perto. Né? São momentos como esses, assim, de muita intimidade, de muita oração, de sofrimento, de dor mesmo, né? Porque Deus não usa ninguém que Ele ainda não tenha amassado. Bom. Não adianta. Se você vê alguém que é muito usado por Deus, pergunte para ele quais são as suas dores e as suas cicatrizes. Pergunte. As pessoas querem ser como Paulo, mas acho que nem 1/10 suportaria o que o Paulo sofreu. As pessoas querem ser como Elias, ver o fogo descer do céu, mas poucos suportariam o que Elias suportou. E eu poderia passar muitas horas falando de muitos homens. De pressões psicológicas, né? De saudade da família, perseguição. Isso, luta. E parece-me que aquilo que o Paulo fala, você está pobre enriquecendo a muitos, você está enfermo e orando e Deus curando. Sim. Parece uma contradição, né? Parece um paradoxo. Parece que aquilo que você não tem é exatamente aquilo onde Deus faz com que você transborde. Deus faz nos outros e às vezes não faz exatamente isso aí. E é o mistério dele. É o mistério de Deus, né, pastor? E quando a gente começa a trilhar um caminho do começo da maturidade, a gente não entende, mas pelo menos a gente passa a aceitar. Entender talvez nunca entendamos. Isso é extraordinário, né? Só aceitar já é um bom caminho. Pastor, uma das suas atividades que nós temos na igreja é pastorear as nossas primeiras gerações, né? Como é que é essa experiência, pastor? E como é que é isso hoje na sua vida, né? Porque pode ser que a gente lá no começo da vida não tivesse tanta paciência ou tanta pegada, vamos dizer assim, para lidar com isso, né? Com as novas gerações. E como é que tem sido isso na sua vida? Como é que o senhor pode falar para a gente como é que é o trabalho do dia a dia? Enfim, como é que é isso? Primeiro que eu tô com a camiseta aqui hoje, né? Somos a esperança dessa, né? Na verdade, o pastor Carlos disse, né? Nós somos a última esperança dessa geração, né? Tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo um grande privilégio, porque essas novas gerações que são jovens, adolescentes, né, juniores e as crianças, alguns já fazem parte da igreja atual, mas eles representam a continuidade. E por muito tempo, Gênesis, nós fomos uma igreja mais de velhos. Sim. Só de velhos. E os nossos jovens, eles não permaneciam. Ou eles se desviavam e depois voltavam enquanto velhos, ou eles iam para outras denominações.
E Deus colocou muito forte no coração do nosso pastor sermos uma igreja que cabe todos, todas as gerações. E esse projeto partiu do pastor Carlos? Do pastor Carlos. Não foi uma coisa que o senhor já tinha desejo? Não foi do pastor Carlos. Deus incomodou ele algumas madrugadas, sem ele dormir. Sim. Ele me disse. E Deus disse, cuida das primeiras gerações. E aí ele falou, filho, eu quero pôr em você um pouco desse fardo, para você acompanhar, orar e pensar o que nós podemos fazer para que a gente não tenha um hiato. A gente não tenha só igreja de adultos e anciãos. Nós tenhamos, né, não temos só igrejas de crianças, depois adultos. Não, a gente tenha juniores, adolescentes e jovens. Né? E nós estamos o tempo todo pedindo a graça de Deus para que nós não percamos a visão. Eu tenho um grande medo de perder a visão. Sim. Se a gente perde a visão, a gente perde tudo. Porque a gente pode correr o risco de algumas igrejas que foram para técnicas humanas, movimentos humanos, e deixaram Deus de lado. Né? A gente tem o tempo todo pedindo, Deus nos dá a sabedoria para que a gente possa ser sábio para ganhar o coração deles. E uma das coisas que nós estamos percebendo na nossa igreja, e especialmente entre os juniores e adolescentes, é o voluntariado. Nós temos visto um ministério de adolescente vindo muito forte e permanecendo porque eles estão envolvidos. Hoje nós temos adolescentes só na parte administrativa trabalhando durante o dia. Nós temos na mídia, nas redes sociais, na música, no coral, tudo isso daí. Então, eu vejo que envolver eles, acreditar neles, depositar confiança neles, dar espaço para eles, tem sido algo especial. E eles se sentem partes. E eu recentemente tive um contato com um pai que ele disse que trouxe 2 filhas para a igreja. As 2 estavam em depressão. E quando elas chegaram na igreja e foram bem acolhidas e começaram a trabalhar, elas foram curadas para a glória de Jesus. Que coisa espetacular. Então, quando a gente traz significado para as pessoas, e principalmente para essa geração nova que a gente não imaginava que eles deveriam trabalhar, eles se sentem úteis. E a gente tem visto isso. Uma das poucas, né, porque não são tantas que Deus ministra, mas uma das estratégias é envolvê-los no ministério. Eu digo que os nossos adolescentes não são a igreja do futuro. Eles já são a igreja do presente. Do presente. Isso aí. Isso, nós temos que entender isso e dar espaço para eles crescerem. Extraordinário. Pastor, nós precisamos correr pro fim desse bate-papo. Voa, né? Meu Deus, é demais, muita coisa, passa né? muito rápido. Mas assim, eu preciso, né, ouvir do senhor um pouquinho. O senhor cita frequentemente aqui o nosso líder, né, o nosso paizão, como ele gosta de chamar de filhos, né? Sim. Nós temos ele como um paizão ministerial que tem nos mentoreado, enfim. E eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o pastor Carlos Eduardo, quem ele representa na sua vida, né? Qual que é a diferença de ter o pastor Carlos Eduardo no ministério, na vida? O que representa o pastor Carlos para o senhor? É até difícil de falar, né? Até dá uma embargada, porque eu tenho meu pai vivo, Ivan Tadeu Panício, eu sou o Júnior. Mas o meu pai é um homem muito simples. Um homem de um coração que eu nunca conheci. Um homem trabalhador, um homem lutador, mas um homem extremamente simples. E eu sempre desejei ter alguém do lado. Eu sempre desejei ter um ombro, ter um conselheiro, dividir as coisas. E durante muitos anos eu não tive. E chegou uma hora que eu até abandonei esse desejo. E quando eu abandonei, depois de tanto orar, Deus me deu. O pastor Carlos apareceu. E o pastor Carlos apareceu como um grande presente, e ele veio diferente de como eu esperava que ele viesse. Porque o pastor Carlos, ele tem muitas formações. Sim. O pastor Carlos, ele tem muito conhecimento. E eu precisava de um mentor de pulso firme. E o pastor Carlos foi muito firme comigo. Eu tenho uma formação militar, ele tem formação militar, e comigo ele exerceu
uma disciplina militar. E eu precisava disso. E eu diria que eu não seria jamais quem eu sou se o pastor Carlos não tivesse entrado na minha vida. Ele fez com que eu amadurecesse, ele fez com que eu me tornasse mais forte, mais resiliente, ele expandiu a minha visão, ele nunca me deixou acomodar nos estudos. Sempre que eu achei que eu tinha chego no meu limite, ele desafiou-me, assim, ensinou que eu poderia ir mais. Quando eu concluía um desafio de estudos, ele dizia, agora tem outro nível. Ele sempre serviu para ser a segurança que eu precisava nos momentos em que eu estava inseguro para continuar avançando. E chegou um ponto em que ele passou de ser um mentor e um pastor para virar um pai. Então, hoje, nós temos vários papéis equilibrados, porque durante um tempo eles não foram equilibrados. Então, hoje eu consigo me relacionar com ele como um pastor, e eu sei só pelo tom de voz, pela forma, eu sei quando ele é o meu mentor, eu sei quando ele é um amigo, eu sei quando ele é um conselheiro. Então eu peço a Deus que ele mantenha ele ao meu e ao nosso lado durante um bom tempo, porque eu ainda tenho muitas lições que eu desejo aprender. Mas publicamente eu digo, o Ivan não seria o Ivan que é se eu não tivesse encontrado, né, o pastor Carlos. Muito obrigado, um beijo no coração, paizão. Ele é fantástico, né? Eu, assim, obviamente que aqui a gente está batendo um papo, conhecendo mais da sua vida, né, pastor, que é um privilégio para mim. E eu posso dizer, o pastor Carlos é um presente de Deus para nós, para nossa geração, né? Nós tivemos o privilégio e o prazer de poder servir a Deus junto dele, né? É verdade. Ao seu lado, e aprender com ele é uma dádiva do Senhor, né? Pastor, a gente obviamente está inserido na nossa ADCMI, né? E a nossa igreja tem sido um momento de extraordinário que a gente tem vivido ali dentro. E eu não poderia fechar esse bate-papo sem que o senhor falasse um pouquinho da igreja, né? Que as pessoas que talvez ainda não conheçam a DCMI, a nossa visão de igreja, como é que a gente convive ali dentro, essa comunhão, como é que o senhor enxerga a nossa igreja hoje, qual que é a sua visão em relação à nossa igreja, à nossa DCMI, né? Então, encerrando, eu diria o seguinte, você que está nos ouvindo, né? Você com certeza precisa de uma ADCMI, porque o nosso objetivo é o objetivo bíblico de Jesus, que é amar e servir. Nós temos pessoas que estão começando agora, aprendendo a amar e servir. Temos pessoas que estão no meio da trajetória em aprender a amar e servir, outros mais avançados. E o nosso propósito é ser a igreja que Jesus nos ensinou a ser. Se eu amo, as pessoas vão querer estar perto, vão querer estar junto. Mas é um amor que serve, um amor que ajuda, um amor que acolhe, um amor que inclui, um amor que não divide, um amor que não ofende, um amor que... E é nessa linha que nós estamos caminhando. E durante muito tempo eu percebi na igreja, no ministério, uma certa competição. Eu percebia uma igreja onde Deus queria curar, mas as pessoas se feriam. E nós temos construído uma cultura onde a gente acolhe. Começa pelo nosso acolhimento na porta. As pessoas são bem recebidas. Sim. E a gente está de braços abertos para receber pessoas para cooperar. Nós queremos dar espaço para as pessoas. Nós não somos apegados aos cargos. Nós não somos apegados às cadeiras. E eu digo que eu estou naquelas cadeiras. Mas assim que Deus mandar alguém que seja competente para assumi-la, eu serei o primeiro a dizer que eu tenho que sair dela. Porque Deus, quando manda alguém igual ou melhor do que eu, é porque Ele tem coisa nova para mim. E nós temos aprendido isso. Sim. Então, venha nos conhecer, né? E eu quero que vocês todos obreiros, aqueles que nos ouvem, aonde chegar o nosso podcast, a gente tem tentado construir uma igreja à imagem e semelhança de Cristo. Temos muitas falhas, temos ainda muito o que caminhar. E como diz o pastor Carlos, I have a dream. Nós temos um sonho de ter uma mega church. Daqui 10 anos, no máximo, penso eu, nós teremos uma igreja para mais de 3.000 pessoas aqui em Colombo. E nós desejamos alcançar e impactar
esta sociedade, né, transformando vidas, assim fortalecendo famílias, dando oportunidade para jovens, adolescentes, crianças conhecerem a Jesus e mudarem a sua história de vida. Assim como nós fomos alcançados, nós também queremos fazer isso com os outros. Amém. Pastor Ivan, só tenho que te agradecer. Obrigado. Gostaria muito que você deixasse uma mensagem de Deus, né? Amém. Uma mensagem para o coração de quantas pessoas Deus alcançar através desse podcast, assim como a sua vontade estabelece. E uma mensagem de esperança, uma mensagem para o coração dos nossos ouvintes, né? Agora se chama de assistentes, né? Assiste e ouve ao mesmo tempo. Então, deixar uma mensagem de Deus para esse povo nessa despedida nossa aqui. Sim. Então, é o seguinte, Deus tem um propósito para você. O propósito de Deus é que você cresça. Desde o Gênesis, Deus te criou para que você fosse grande, multiplicasse, expandisse. E Ele tem pressa. A sua volta está muito próxima. E é tempo de nós nos posicionarmos diante do Senhor. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem projetos maravilhosos para a sua vida. Mas hoje, onde quer que você esteja, vendo esse podcast, tome uma decisão. Aceite o projeto de Deus, se submeta à vontade do Senhor e você irá experimentar algo sobrenatural, extraordinário da parte de Deus. Se você está contente aonde você chegou, é porque você ainda não conhece a grandeza dos projetos de Deus. Aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e o teu coração nunca imaginou, é aquilo que Deus tem preparado para você. Oh, que palavra Obrigado, edificante. O agradecimento é todo meu. A honra é minha de poder estar aqui, pastor Ivan Panício, poder compartilhar um pouquinho da sua história e convidar a todos, né, que continue assistindo aos episódios do Pode Siga. Nós estamos aí nas redes sociais, você pode seguir lá no YouTube, né, marque lá as notificações, se inscreva no canal. Você tem aí as redes sociais. Antes queria até pedir, né, pastor? Exatamente. O senhor passar a sua rede social. Opa, minha. Né, que eu sei que tem muita gente que vai querer conversar mais de perto com o pastor Ivan. Legal, Ivan.Panício lá no Instagram. Então, Ivan.Panício e ali você vai ter acesso a tudo. Ó, que legal. Então, siga-nos aí e se prepare, o próximo episódio vem aí. Podendo, nos siga. Nos siga. Um abraço. Um abraço.